Tem alguma coisa, Leandro, para nós? Boa noite, presidente Veraldo. Boa noite a todos, colegas de painel. Sempre, né, presidente Veraldo? Sempre tem uma novidade aí do nosso executivo, do nosso legislativo, do nosso judiciário. Houve o encaminhamento do substitutivo do projeto de lei complementar 68 de 2024 para o Senado, né? Foi aprovado na Câmara dos Deputados e foi encaminhado para o Senado Federal, né? E houve algumas alterações já mediante aprovação na Câmara dos Deputados, já houve algumas alterações no texto original do projeto de lei 68/2024, e agora foi encaminhado para o Senado Federal, né? Alguns senadores já se pronunciaram e confirmaram que irá acontecer bastante alteração em relação a alguns pontos, né? Mas, de qualquer forma, a espinha dorsal dos tributos, dos novos tributos que já ingressaram, né, no ordenamento jurídico tributário brasileiro, já está montado. Então, o racional, ele dificilmente ele vai ser alterado. O que vai ser solicitado daqui para frente é alguns pontos ali, algumas questões de classe econômica, algumas classes econômicas ali vão solicitar melhoras, vão solicitar algum incentivo, alguma redução de alíquota, né, algum tratamento diferenciado. Então vai ter alterações, assim, questões bem pontuais ali que deve ser alterado daqui para frente, mas o racional da reforma tributária ele já está montado. Então daqui para frente agora, a tendência agora é só a regulamentação, se o Senado alterar, volta para a Câmara dos Deputados, né? Vai voltar para a Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai fazer a alteração e depois o presidente vai sancionar. Essa é uma questão. Então, tem que colocar no radar aí, porque já tem alteração prevista para 2025, tem situações aí que vai dar muita discussão judicial, por exemplo, em relação ao ITCMD, em relação ao ITBI, né? O foco da reforma está no IBS, na CBS, e no IS, né, que é o Imposto Seletivo, o Imposto do Pecado. Mas tem alguns detalhes, alguns outros tributos que houveram alteração, né? Um outro detalhe, fora essa questão da reforma tributária, do encaminhamento desse projeto, um detalhe presente. Desoneração da folha de pagamento, o prazo até 18 de julho de 2024. Agora, para o Executivo e o Congresso Nacional chegar a uma conclusão, chegar a um consenso. Então, é outro detalhe que tem que colocar no radar. Por quê? Porque se o prazo da suspensão da liminar é até 18 de julho de 2024, nós vamos ter aí até junho, até a competência junho de 2024 para desonerar, né? Mediante aplicação de alíquotas percentuais sobre a receita bruta, né? Em vez de recolher ali 20% de contribuição à previdência patronal, 20% sobre a folha de pagamento. Então não pode perder de vista essa questão, porque é só até 18 de julho agora. E dependendo do que acontecer, né, vai ter que verificar se vai ter necessidade de habilitação, igual o PERS, né? Vai ter necessidade de habilitação, de ir lá no portal da plataforma da Receita Federal, se habilitar. E tem que verificar também as alterações para verificar se irá compensar continuando a desoneração, ou se mantém isso até 2024 e 2025 começa uma nova estruturação. Aí vai também, talvez dependa de planejamento tributário, né? Para ver se vai compensar a empresa ela continuar na desoneração da folha, não. Mas antes da gente falar se vai prestar de habilitação, se vai ter um marco, né? Se vai ter uma separação ali, tem que verificar o que vai ser decidido, né? Entre executivo. Mas acho que a gente não pode perder de vista que até 18 de julho de 2024. Então, eu tenho até junho para desonerar, né? Até junho de 2024 eu posso desonerar. Ô, Pode falar. Leandro,
E Sim. esse documento que tem que apresentar também seria, vamos supor, a diferença da desoneração para os 20%, certo? Tem que apresentar até quando? Ah, tá. Esse seria o terceiro ponto que eu ia falar agora. Isso aí seria a obrigação acessória DIRB, né? Seria a DIRB. Então, o que É, acontece? Essa declaração da contribuição previdenciária afeta os optantes pelo Simples também, né? Tributados pelo anexo 4, né? Tem que ser tributado ali pelo anexo 4. E um detalhe, antes de responder isso, presidente, é importante a gente destacar aqui que, apesar da Receita Federal declarar que vai existir um ambiente web service, né? Ou seja, o software vai conseguir alimentar automaticamente a plataforma da Receita Federal. No entanto, até hoje não temos ainda o layout, não temos esse ambiente liberado para, por exemplo, os softwares contábeis fazer a interface com a plataforma da Receita e preencher isso de forma automática. Então, nós não temos ainda isso liberado pela Receita Federal. Significa dizer que o preenchimento vai ser manual, tá? Tem que ser manual o preenchimento. O software ele pode até apresentar um formato de cálculo via PDF, alguma coisa desse tipo, mas ele não consegue conversar, ele não consegue preencher automaticamente a plataforma da Receita Federal, porque a própria Receita Federal não disponibilizou layout para isso ainda. E aí o que ocorre? No caso da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, como é que vai ter que informar lá? Você vai pegar o valor sem benefício, vai chegar no valor com benefício, a diferença positiva de um pelo outro, que significa o valor usufruído que o usufrutuário utiliza, é o que vai ser informado lá na plataforma. Então, por exemplo, eu ia pagar 10 mil de imposto sem a desoneração, e com a desoneração eu paguei 5, né? Então, 10 menos 5, 5. Esse 5 é o que vai ser informado lá no layout da, da plataforma, lá no ECAC da Receita Federal. Obviamente que aí vai precisar por exemplo, o departamento pessoal vai entrar com as informações aí, por exemplo, de quanto que seria os 20% patronal sobre a folha de pagamento. Porque vai ter que ter a ajuda do departamento pessoal, porque você vai ter que ver as bases que incidem 20% patronal, né? Porque pode ter base de cálculo lá que não incide 20% de INSS. Aí o departamento pessoal vai ter que fornecer para quê? Para esse cálculo sair correto, para essa informação sair correto lá. significa dizer que tem que fazer dois cálculos. Tem que fazer o valor, o cálculo do pagamento do tributo sem benefício e o cálculo do tributo com benefício. A diferença positiva é o que vai ser informado lá na plataforma, lá no ECAC. E vamos supor que dê negativo. É possível? Não, aí se der negativo, aí não apresenta DIRB, né? Hã? Se der negativo, não apresenta DIRB. Pois é, tá, então tá. Então, bem claro, se der negativo, não apresenta dívida. Só apresenta dívida aquilo que tiver positivo. É porque não, O que o governo vai dançar. O que o é governo porque vai não tem ganhar, não apresenta, né? É porque não tem, pelo menos na instrução normativa, na 2198 de 2024, ela não traz previsão para DIRB zerado, né? Para DIRB zerado sem movimento. Inclusive, ela fala até que se não houver fato, você não deve entregar. Outra coisa, essa opção para o pagamento pela Receita é a opção, né? Tem que ser feito em janeiro, né? Isso foi feito, não tem jeito de voltar atrás, só em janeiro de 2025. É assim, se houver, dependendo do que acontecer agora, com a decisão aí, entre o consenso entre executivo e legislativo, aí aqui é suposição, né? Eles podem trabalhar da mesma forma que o PES. Eles podem criar uma linha de corte, falar que fica garantido a desoneração, por exemplo, de janeiro a junho, né? E a partir de julho é uma nova
vai ter que fazer uma habilitação para ingressar na desoneração da folha. Então, pode acontecer deles criar essa linha de corte, isso está previsto, né? Obviamente, alterando a Lei 12.546 de 2011, que é a lei que versa sobre a desoneração da folha de pagamento. Se eles criarem essa situação, aí cria um marco temporal ali, né? Aí acontece uma divisão. Mas se não acontecer isso, aí segue-se o que já consta na 12.546 de 2011, que a opção ela é irretratável, né? Fica bem claro que a pessoa está desonerando a folha. Quando ele chegar em janeiro de 2025, ele pode optar para não desonerar mais, né? E Pode? isso é assim, isso se não tiver nada de diferente, né, nos próximos dias. Tá bom. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar sobre essa desoneração da folha e essa da DIRP, que é obrigado a apresentar, né? Alguém mais? Os períodos, aí Alguma coisa? vale lembrar, presidente, que a DIRB, essa primeira entrega, que agora é 20 de julho, ó, ela é referente aos períodos de janeiro a maio, tá? Então vai A ser retroage. retroage. Para você, a instrução normativa, a vigência dela é em julho, só que a eficácia dela é retroativa. Então ela começa, o termo inicial dela é a contar de janeiro de 2024. Então, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, Mais trabalho. você tem até 20 de julho, ou seja, hoje é 16, né? Aí uma pergunta que muita gente está fazendo, mas 20 de julho acho que vai dar sábado, né? Hoje é dia 16, 20 vai dar sábado. A instrução normativa não tratou sobre o assunto, ela não falou que em dia que não for, em dia não útil, para adiantar, para antecipar ou postergar. Então, como ela não tratou, é até o dia 20. Se 20 for sábado, tem até sábado para entregar. Agora, por precaução, se alguém quiser aquela assessoria mais conservadora, ela pode fazer na sexta-feira, né? Pode entregar na sexta. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar para o nosso colega Leandro? Outro assunto qualquer, pessoal. Outro detalhe, viu, presidente? Só para voltar naquele primeiro assunto que eu falei, o senador Vanderlan Cardoso, ele criou, não sei se a presidente Sucena está aí hoje, mas me parece que ele criou um grupo de trabalho lá no Senado para aprovar, para avaliar essas alterações feitas lá na Câmara dos Deputados. É interessante lá, porque o Senado é a casa que defende os estados, né? Vai defender os interesses das unidades federadas. Né? Então, só para deixar referenciar essa questão, e aí esse grupo vai estar avaliando essas alterações que aconteceu lá na Câmara dos Deputados. Eu só gostaria de passar para o nosso grupo aqui, pessoal que está presente. Poxa vida, eu fui fazer uma DBE hoje, faz muitos anos que eu não faço, é um Deus acuda, né? É tanta perguntaiada e umas coisas sem muita lógica. Não sei se eu estou enganado, certo? Ou alguém pode responder para nós aí. Eu achei horrível, certo? Essa tal DPE. Umas perguntas, umas coisas assim, ó. A pessoa tá registrando agora a empresa. Aí, lá no DBE, fala assim, ó, entrada de sócio. Olha, se eu estou registrando, é claro que é entrada, não? É uma firma individual, é unipessoal. Então, umas perguntas que não tem muito sentido, parece, né? Eu não sei se vocês acharam isso ou não, certo? Pode ser que faz muito tempo que eu não registro uma empresa, pode ser que eu tenha tido essa dificuldade. Alguma coisa mais, pessoal? Alguma coisa mais? O Presidente, Fábio tem alguma coisa? Fala, Leandro. presidente, só uma situação aqui também que eu achei muito interessante, ainda aí na área da reforma tributária, e eu acho interessante a gente colocar no radar, principalmente as assessorias que tratam de condomínio. Achei muito interessante.
Então, o que a reforma tributária traz? Mais precisamente falando, o projeto de lei complementar 68 de 2024, nesse texto substitutivo. Em regra, em caráter preliminar, condomínio ele não vai ser contribuinte do IBS nem do CBS. Só que tem uma exceção. O que ocorre? Ele pode optar pelo regime regulado IBS-CBS, ele pode optar sem problema nenhum. Só que ele não o fazendo, ou seja, não realizando a opção pelo IBS e pela CBS, se o total das taxas, tá, e demais valores cobrados dos condôminos, eles representarem menos de 80% da receita total do condomínio, aí o condomínio ele já fica sujeito, já é legitimado a pagar o IBS e a CBS. Então aí já vai ter que ter planejamento tributário, porque já tem que se avaliar se, a depender da realidade de cada condomínio, né? Porque aí é uma situação casuística, né? Cada condomínio. Traduz essas duas obrigações para nós. Hã? Traduz essas duas obrigações de DF. Assim, por exemplo, vamos supor que o condomínio ele tem a rotina dele ali, que são Não, eu só quero que ele traduza a sigla. ao IBS. É. E o IBS é outro? Imposto sobre Bens e Serviços. A CBS é Contribuição sobre Bens e Serviços. CBS vai substituir o PIS e a COFINS. O IBS vai substituir o ICMS e o ISS. E o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, ele vai substituir parcialmente o IPI, porque o IPI, que originariamente era para ser extinto, ele vai continuar na Zona Franca de Manaus. Aí, Baseado nessa sugestão tua, certo? Eu perguntaria, certo? Então, esses condomínios vai virar tudo uma associação, né? não, na verdade, assim, como é casuístico, por exemplo, cada condomínio vai ter uma realidade. Por quê? Se ali ele tem uma receita, vamos supor que tem um condomínio aí que ele forneceu o espaço ali para colocar uma antena. Vou botar um exemplo aqui, uma antena da Vivo, uma antena aí para a rede celular. E ele recebe essa receita todo mês, né, que a Vivo paga ali o condomínio. Então, se essa receita ela for mais que 20%, ela representar mais de 20% da receita total do condomínio, o condomínio ele já tem que pagar IBS e CBS. Então, o que o condomínio tem que fazer? Tem que fazer planejamento, já tem que fazer planejamento para ver se já compensa, ele optar por regime regular do IBS a CBS. Por quê? Porque se ele optar pelo regime regular, ele vai tomar crédito. Ele pode tomar crédito para bater nesse débito. Só que se ele não optar pelo regime regular, ele vai correr esse risco de pagar IBS e CBS e sem direito ao crédito. Aí a situação dele vai ficar complicada. Então já é uma situação que já tem que fazer planejamento antes de chegar 2026, antes de janeiro de 2026. Porque quando chegar janeiro de 2026, aí complica. Alguém mais tem pergunta? Só eu que estou perguntando, pessoal. Alguém ainda tem pergunta? Fala, Vanildo. Boa noite para todo mundo. Leandro, escutando o que você fala aí desse negócio de reforma e lendo aquilo lá, que é uma tristeza ler aquele projeto lá, pelo amor de Deus. Dá até tristeza da gente ser contador num país desse, viu? É triste, porque empresário, que é o principal aí que vai sofrer com esse negócio aí de reforma, ninguém tá nem aí, empresário, ninguém tá nem aí. Cadê as ditas classe do empresariado? Esse negócio aí do exemplo, condomínio. Gente, mas o que entra lá naquele negócio de reforma, abocanha tudo. O governo aí está numa sanha desgramenta de dinheiro que parece que dinheiro acabou, não sabe mais o que fazer. Tudo que é benefício eles estão querendo saber, querendo cortar, criando esse negócio de DIB, que na verdade isso aí nada mais é para multa, receber dinheiro de multa, porque o governo já tem as informações que ele quer desses negócios de benefício, a verdade é essa, ele tem essas informações, basta ele fazer uns cruzamentos lá no SPED, e-social, ele tem isso. Então, no fundo, é dinheiro, é para arrecadar dinheiro, é multa. E aproveitando o gancho aí, Vanildo, e os condomínios,
é importante a gente destacar isso, que ele não tem aquela classe representativa, por exemplo, como autopeças, como setor de alimentos, né? Como setor de energia elétrica, como setor de combustível. Então, ele não tem essa classe forte, essa classe sólida. Então, acaba que ele vai cair no esquecimento e o que ficar regulamentado, né? O que ficar regulamentado, ele vai pagar a conta depois que o projeto for regulamentado e a gente vê ali a lei complementar. Então, o condomínio ali, ele vai pagar, ele, se não tomar cuidado, e se ele não fizer já planejamento, as assessorias que assessoram o condomínio já tem que começar a fazer planejamento de agora, não pode esperar deixar chegar janeiro de 2026, porque lá não vai ter como chegar e fazer isso, não vai ter como, vai ter que fazer planejamento, porque vai ter que sentar com o síndico do condomínio para desenhar a estratégia tributária para saber se ele se mantém no regime regular ou não. E aproveitando um detalhe, Vanildo, foi importante, me trouxe um outro detalhe aqui na minha mente. No final da entrega dessa declaração da dívida, olha só para você ter uma ideia. Quando você terminar de transmitir a dívida, se você tiver débito na esfera federal, ou ali, o fazendário ou previdenciário, no recibo da dívida já vai apresentar que você não está regular, que a empresa não tem regularidade fiscal. E já vai aparecer um prazo para você regularizar, e aí tornar o débito com exigibilidade suspensa, né, parcelar, ou quitar, sob pena de perder o benefício ou incentivo. Então, no final da dívida, quando você terminar de transmitir, se a empresa tiver débito, já vai aparecer. E lembrando que esse débito ele não é só a nível federal, nível fazendário e previdenciário. FGTS entra, tá? Qualquer sanção administrativa, penal, contra o meio ambiente, você já não é legítimo mais, já não está legitimado mais a utilizar esse benefício. Então, a DIB, ela vai ser aí tipo um dedo duro para a empresa que está utilizando o benefício, mas, por exemplo, não consegue tirar certidão negativa de débito. Aí, automaticamente, quando sair o recibo da entrega, já vai apontar se tem débito em aberto, se não tem. Fala, Vanildo. Leandro, por exemplo, a empresa não fez essa dívida, uma empresa do Simples Nacional. A Receita não vai cruzar o E-Social dessa empresa para saber que ela optou pela desoneração, não está pagando o patronal lá no E-Social? Então, se ela tem como saber isso, para que ela quer dívida de empresa do Simples Nacional, gente? Se ela vai cruzar com o E-Social para ver, ó, você optou pela desoneração, você não está recolhendo patronal lá no Simples Nacional, então, cadê sua dívida? Peraí, tu sabe que eu tenho que fazer dívida? Então, para que tu está me exigindo a informação que tu tem como saber que eu tenho desoneração, gente? É um trem sem lógica, é coisa de maluco, sabe? E o pior, fazer isso com base em medida provisória, esses nossos políticos, ou bando de vagabundo, viu? Eu concordo com você, viu, Vanildo, nesse quesito da redundância, né? É redundante, porque veja bem, se eu optei, recolhi um DARF lá em janeiro, ou no primeiro mês de início de atividade da empresa, se eu recolhi um DARF, eu já tive que informar isso aonde? Na FDRI. Porque a contribuição previdenciária sobre a receita bruta é informada na FDRI. E aí você vê que não tem nada preenchido no E-Social, né? Aí você vai para a FD Contribuições. Então, assim, aí você vai para a DCTF convencional. Então, assim, é redundante a informação. É redundante. Eu acredito que o mérito aí dessa obrigação acessória, eu acredito aí que no momento que você transmite, vem o recibo, e esse recibo ele já diz se você está irregular. E aí o executivo, o governo, ele vai forçar a empresa a tomar uma providência, né, ou que seja, suspender a exigibilidade desse débito, ou quitar imediatamente sob pena de perder o benefício ou incentivo. E isso já vem da medida provisória, salvo engano aqui 12/27/2024, mas como muita gente focou no cruzamento de PIS e COFINS, que aí o setor do agronegócio vem em cima, reclamou, então o foco foi todinho na proibição da compensação cruzada, né, de PIS e COFINS com a INSS, de PIS e COFINS com o Impogena, que não prosperou, né?
porque as classes interessadas já foram em cima, então o governo não sustentou a pressão. E aí ficou esses ditames aí ficou em aberto que passaram batido, né? E o que a Receita fez agora? Porque a Receita Federal está cumprindo o que o chefe dela falou, que a medida provisória é ato privativo do presidente da República ou através de um ato do Ministério da Fazenda, que hoje é o ministro Haddad. Então, o que acontece? A instrução normativa da Receita, a 2198 de 2024, só está cumprindo ordens de quem? Do presidente, do executivo, que editou a medida provisória. Então, assim, a gente tem que tem que se cercar de todas as situações que às vezes viram o foco todinho só para um ponto e o outro passa batido. E aí eu puxo a reboque esse assunto da reforma tributária. A coisa está acontecendo, já tomou corpo, a espinha dorsal dos tributos já estão montados. Eu repito isso nas minhas palestras, nos meus treinamentos para clientes. Eu repito isso, a espinha dorsal ela já está montada. O que vai acontecer agora, por exemplo, lá no Senado, o que pode acontecer? Uma redução um percentual de redução de uma alíquota de determinada classe econômica. Mas, por exemplo, o racional, ele não vai mudar. Então, por exemplo, as assessorias como um todo, e aí estou falando assessoria contábil, assessoria advocatícia, assessoria empresarial como um todo, ela já pode começar a fazer planejamento tributário, porque há um prejuízo para os optantes pelo Simples Nacional, há um prejuízo, é notório, há um prejuízo. A tendência aqui do que nós temos hoje no texto, a tendência é que o Simples Nacional ele seja desidratado, ele seja esvaziado com o tempo, porque o mercado vai forçar as empresas a saírem do Simples, né? Porque a essência da reforma do IVA, a essência do IVA é não cumulatividade. Não cumulatividade é sistema de débito e crédito. Então, no Simples, hoje, no sistema simplificado, não se trabalha com crédito. Aí o texto ele trouxe a possibilidade de você recolher IBS, CBS, extra-regime simplificado, ou seja, fora do PGDAS-D, falando aqui numa linguagem prática. Só que aí você vai debitar 26,5, né, de IBS e CBS. Só que você ainda tem imposto de renda, contribuição social e CPP lá no Estado Simples para pagar. E aí vem mais um detalhe. Se eu debito 26,5, qual que é o crédito que uma assessoria contábil, uma assessoria advocatícia, uma clínica de nutrição, uma clínica médica, assim, aquela clínica médica que, por exemplo, faz só consulta médica, uma clínica odontológica, qual que é o crédito que profissional liberal ele vai ter para abater esse débito de 26,5? Isso eu estou falando de 26,5 hoje. Se mais classe econômica pedir algum favor fiscal, esses 26,5 pode virar 27. Então, assim, a gente não pode deixar para a última hora o quesito reforma tributária, não pode deixar, porque 2025, eu acredito, já tem indústria pedindo planejamento, as grandes indústrias já estão pedindo planejamento tributário, para saber se vai continuar no regime que está, se não está, e qual é a melhor estratégia. A tributação vai ser no destino. Então, empresa que tem matriz e filial, né, que tem 2, 3 filiais em unidade federada distinta, vai compensar manter aquela filial lá, ou vai compensar trazer aquela filial daquele estado para o outro estado? Então, assim, é algo que eu alerto, porque a coisa está passando, já está introduzido na Constituição Federal do Brasil, já está introduzido. Então, 2025, os telefones vão começar a tocar, porque os empresários vão estar perdidos, né, por óbvio, vão estar perdidos e vão pedir planejamento tributário. E aí, para fazer planejamento tributário, eu vou ter que entender desses tributos. Então, a gente tem que, pelo menos, se familiarizar com a coisa, já de imediato, saber qual que é o racional, para evitar as surpresas do mercado, né, com os clientes, porque a alteração, a mudança aqui, ela é grande. Então, assim, com essa mudança, as estratégias elas vão ter que mudar. Quando você, por exemplo, se você fizer o planejamento tributário agora com a reforma,
Você não vai poder fazer planejamento como a maioria hoje é feito. Você pega a receita, multiplica por uma alíquota. Você vai só multiplicar pela alíquota. Não, você vai ter que considerar uma série de variáveis para você ter um resultado real para passar para o empresário. Porque senão você vai fazer um planejamento que não vai retratar a realidade. Então, assim, é necessário investir em capacitação, investir em treinamento sobre a reforma tributária, entender o que é, para poder conseguir transferir a legislação, os textos de lei, em números. Porque, no final do dia, o que o empresário vai querer é a transformação da letra da lei em números. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, nesse texto substitutivo, já teve um aperfeiçoamento do split payment. Aí eu faço a pergunta: quem vai explicar o split payment para o empresário? Para ele saber se ele vai aderir a esse mecanismo ou não. Porque o governo está incentivando ir para esse mecanismo. Por quê? Porque esse split significa separar. Então, o que acontece? No momento da liquidação financeira imediata da operação, esse mecanismo automaticamente já vai separar e já vai mandar o que é o que vai para o CBE, para o Conselho Gestor do IBS, e o que vai para a União, que é a CBS. Então, o governo já está incentivando, já está tornando mais pelo texto substitutivo, ele aperfeiçoou mais ainda o split payment em relação ao texto original. Por quê? Porque ele vai tendenciar os contribuintes, os empresários, a optar por esse mecanismo. Por quê? Porque aí você não vai pagar com cheque. Nesse mecanismo você não paga com cheque, você não paga com dinheiro em espécie. É uma transação digital. Então, assim, eu acho que tenho a certeza que as assessorias, eu falo toda a assessoria empresarial como um todo, tem que investir agora em capacitação, em treinamento, para conseguir até mesmo se manter no mercado a contar de 2026. Porque senão, 2026 você vai trabalhar com dois sistemas. Você vai trabalhar com o sistema antigo e vai trabalhar com o sistema novo. Porque o IBS e a CBS, ainda que em alíquota teste, já vai existir em 2026. Aí, entre 2027, já entra o imposto seletivo. E o PIS e o COFINS é extinto. E entra o CBS em definitivo. Aí você pensa, 2026 está bem aí. Aí você vem, 2025, TCMD. Aí, pelo texto que nós temos hoje, já tem alteração no TCMD. E já tem alteração no ITBI. Por exemplo, pelo texto, eles já querem tributar o ITBI. Na hora que você for transmitir um bem, eles já querem transmitir pelo contrato de compra e venda. Eles já querem transmitir pela escrituração do contrato. E quando, na verdade, a Constituição Federal fala na transmissão. Tem que haver um registro primeiro do imóvel. Eu tenho que registrar o imóvel para depois tributar. E o texto de lei já estou no ato do negócio ali, no contrato ele já quer que tribute. Então, e isso tem mudança também no TCMD, tem previsão lá para que os municípios criem o ITBI, no caso do ITBI, cria uma planta de valores, ou seja, para tributar em cima de uma base de cálculo que o município criou, e não aquela base de cálculo que foi da transmissão do bem imóvel. Então, assim, realmente é necessário a corrida aí contra o tempo para fazer capacitação, para fazer treinamento, para conseguir assessorar as empresas, se manter no mercado e conseguir assessorar as empresas em 2026. Fábio. É só ratificar com relação à DIB, né, lá na medida provisória 1227, ela fala a exigência da regularidade do CND, regularidade FGTS, para usufruir dos benefícios, você tem que ter todos esses requisitos, regularidade do CADIM, Já falou, inexistência Fábio. de Você chegou atrasado. probidade. Tá? E como o Leandro falou, no final, vou mostrar aqui para vocês, ó. No final sai a declaração mais ou menos assim, relatório. Após a verificação realizada quanto ao cumprimento de requisitos normativos exigidos pela fruição dos incentivos, renúncia e benefícios de natureza tributária, constatou-se que
CADIM, o contribuinte possui débitos tal no CADIM. CND, o contribuinte apresenta irregularidade. DTE, o contribuinte não é optante do DTE. Aí vai. A fruição indevida de benefício, aí é onde ele mete o ferro. Ou seja, essa dívida é uma declaratória, onde ele vai achar todo mundo e através dela já vai mandar a conta. E outra coisa, Geraldo, nós estamos chegando perto do final do mês, dia 20 temos a DIB e também a SF, né, no final. SF. Está todo mundo ficando doido aí. Vanildo, eu quero saber que o pessoal vai deixar SF o último dia, eu vou ficar doido aí até 12 horas da noite. Vanildo, fala. Severaldo, a vida de contador olhando para tudo isso aí e pensando, olhando mais para frente, sabendo do dia a dia, como que é o tal do empresário brasileiro, que é pouco qualificado, não tem estudo nenhum, que é o contador que tem que se virar nos 30 para pegar esse monte de lei aí, traduzir, e só Deus sabe como tentar explicar isso para pessoas, às vezes, que não têm estudo nenhum, mas quer abrir uma empresa, quer ter um negócio, não sabe, não tem nada desse conhecimento desse meio jurídico, empresarial, tributário, nada disso. Então, para a gente, contador, na verdade, olhar para essa reforma e para o governo que está numa sanha desgramento atrás de dinheiro aí, é triste, viu, para o nosso dia a dia, porque não para de surgir a obrigação acessória todo dia, ué, e as que tem, ele dificulta mais ainda, fica criando um monte de regrinha, por exemplo, dentro da DCTF-Web, o governo foi lá e criou uma trava onde a empresa tem retenção sobre nota de prestação de serviço, não compensa automaticamente aquele crédito de retenção com débito de imposto de renda, porque diz que um é INSS, é previdenciário, o outro é fazendário. Então, o que você tem que fazer? Deixar o débito na DCTF-Web, depois de transmitir ela, você vai lá e faz uma PERDECOMP. Mas o troço já está lá dentro, porque não faz um pelo outro? Não, porque você corre o risco de esquecer. E aí você tem que gerar um DAF e pagar. Pode ser que você não lembre que tem um crédito e gera um DAF e pague. Ou pior, esqueça aquilo e depois não é uma multinha. Então, o que ele está fazendo de dificultar as coisas para gerar multa, ou então arrecadar imposto, dificultando mesmo. No dia a dia, o que eu vejo é isso. Assim. E no meio disso tudo, reforma tributária, fazer planejamento, estudar isso, pensando na frente, no empresário brasileiro, é triste. Geraldo. Fala. Geraldo, uma sugestão para os colegas, a medida provisória 1227, né, que trata dessa questão da DIRB aí, lá no parágrafo 2º do artigo 2º, ela elenca esses requisitos que a empresa tem que ter para poder usufruir dos benefícios. Como eu falei, a questão da adesão ao DTE, regularidade, esses requisitos. Então, enviar para seus clientes que usufruem desses benefícios, desses 16 benefícios que vão ser exigidos dia 20 agora para enviar a DIB, já enviar para eles, olha, vou ter que enviar a DIB e se você não estiver cumprindo nenhum desses itens aqui disposto no parágrafo 2º do artigo 2º da medida provisória 1227, você vai ter problema. Já notifica ele, porque se ele não tem um DTE, se ele não está com alguma irregularidade, ele já vai sabendo que vai vir chumbo. Tá. Ei, pessoal, não tem mais pergunta não, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Uma pessoa morreu em 1919. 1919 foi. Agora que a pessoa foi fazer o inventário. Aí o advogado está pedindo a declaração do espólio. Alguém tem a noção desses 5 anos, certo? E é só ele apresentar essa declaração de espólio? Você falou 1919 ele nunca apresentou. ou 2019, Everaldo? 5 anos atrás. 2019. 2019. Alguém tem a noção de como que deve apresentar essa declaração de espólio durante 5 anos? Eu falei a Pepe, ela vinha aqui, certo? Pode falar, Vanildo. Severaldo, essa pessoa que faleceu tinha bens a inventariar? Tem, porque tem um inventário, porque eles for fazer o inventário agora. Pela legislação é obrigado a fazer a declaração lá,
de negócio de espólio se tiver bens a inventariar. Não é a pessoa que tem que escolher quando vai começar a fazer. Se faleceu, tem bens, é obrigado a fazer a declaração. Pois é, ela não fez. Geraldo, tem alguma noção disso aí, ô Geraldo? Geraldo Marcelino, está aí, já saiu já. Alguém tem uma noção como que ela vai fazer com isso aí? Tem não, Everaldo. Tem noção, por enquanto não. Teria que estudar. Geraldo, repete a pergunta aí de novo, por favor. Porque o Repete a cara pergunta. morreu em 1919 e ela foi fazer o inventário agora, 2024. O advogado pediu as declarações apresentadas. E ela não apresentou. E agora, como que ela vai apresentar isso? Ela tem que apresentar essa declaração de espólio desde 2019? Eu entendo que ela vai apresentar os últimos 5 anos e vai fazendo ele faleceu quando? Foi 2019? 2019. Já 19, 20, 21, 22, 23, 24. Já passou até dos 5 anos quando ele morreu, né? Não, Faz os é últimos agora. 5 anos. Hã? É agora que vai ultrapassar. Faz os últimos 5 anos e já faz com a inicial do Não tem inventário. jeito de fazer a inicial, porque ele começou a inventar agora. Como que ele vai falar que... Se começou a inventar agora, então ele faz os últimos 5 anos. Pois é, mas acontece que não está aceitando, certo? Tem que colocar o inventariante lá. Essa aqui é a encrenca. Não estão aceitando a declaração? Ué. De espólio? Fernando, Pois é, quer tem a primeira- alguma coisa, Fernando? Primeiro já vem com espólio, a primeira. Espera um pouquinho, Fábio. Seu Everaldo, pai, se tivesse já aberto o inventário lá atrás e não tivesse feito, tinha que ter Não feito abriu, lá de trás e apresentar as últimas 5. Como abriu o inventário agora, pai, faz a partir de agora, porque agora que tem um inventariante, não tem como você voltar lá os anos anteriores e colocar. Uma coisa é ele ter falecido, a outra coisa é ter aberto o inventário. Porque o bem ele já tinha. Os bens ele já tinha. Fernando, que ele não aceita, parece, se não tiver um representante, um inventariante. Tá, mas não abriu o inventário? Para abrir o inventário tem que ter o inventariante. Não tem como Pois abrir o é, inventário. mas acontece que o espólio, ele não aceita se não tiver um inventariante. Pois é, você vê. Espólio. Tá, mas tá bom. Quando começou o inventário? Não, ele começou a inventar agora, certo? É isso Agora... que é o que da questão, né? Se ele tivesse começado a inventar naquela época, ele estava apresentando a declaração, certo? Mas acontece que o cara morreu e deixaram. Agora que ela foi entrar com o inventário. Aí estão pedindo naquela época, certo? Naquela época ele não tinha inventário. Aí fica difícil. Aí está difícil. Aí eu falei para ele, vai na Receita Federal e vê o que é que pode fazer, certo? Alguma coisa mais, pessoal? Presidente, Fala. a gente já tinha falado aqui nas outras reuniões sobre transferência de mercadorias, né? E ocorre que foi publicado um convênio ICMS 93 de 2024 pelo CONFAS, né, prorrogando as remessas de transferência de mercadoria com destaque de ICMS no documento fiscal até 31 de outubro de 2024, certo? Porque essas remessas e transferências hoje não incide ICMS, né? Desde 1º de janeiro de 2024. Porém, se não incide ICMS, não pode haver destaque de ICMS no documento fiscal. Só que a decisão do Supremo Tribunal Federal que o crédito ele é assegurado ao estado de destino, né? E ficou do CONFAS ou dos estados se posicionarem como transferir esse crédito para a unidade federal de destino. Por enquanto não tem ainda definição, ficou prorrogado até 31 de outubro de 2024 para preencher o documento fiscal como
a legislação daquela unidade federada, daquele estado, nas transferências interestaduais, definia, né? Ou seja, aqui para o nosso estado, aqui para Goiás, destacando o ICMS no documento, só que colocando a fraseologia, não pode esquecer de colocar uma fraseologia, consignar essa fraseologia lá em dados adicionais, informando lá que esse destaque no ICMS é decorrente somente para operacionalizar essa transferência desse crédito para a unidade federada de destino, de acordo com a ação direta de constitucionalidade número 49. Tá? Então, colocar no radar aí, porque essa situação também só vai poder trabalhar com ela até 31 de outubro e alguma coisa pode mudar antes, né? Para quem assessora empresas aí que tem matriz, filial, tem várias filiais, tem que colocar no radar aí. Mas, por enquanto, nas transferências interestaduais, o Estado de Goiás está em linha com o convênio ICMS 178/2023, que determina essas instruções, junto com algumas outras orientações. Então, pode ir destacando o ICMS no documento de transferência até 31 de outubro de 2024. Lembrando que não pode esquecer de consignar essa fraseologia lá em dados adicionais, né? Falou. Vanildo. Seu Heraldo, sobre sua pergunta, lá na Escola Normativa 81 de 2001, lá no artigo 1º, lá, fala que essa instrução regulamenta a questão de espólio. Artigo 2º, considera-se espólio conjunto de bens e direitos e obrigações da pessoa falecida. Artigo 3º, consideram-se declarações de espólio aquelas relativas aos anos calendários a partir do falecimento do contribuinte. Não é se abrir um inventário ou não. Primeira coisa, tem bens a inventariar, aí vamos por esses bens, entram no requisito de obrigatoriedade de fazer declaração, os bens que a pessoa tem, bens e direitos. Se entrar nos requisitos, tem que fazer declaração de espólio a partir do ano de falecimento da pessoa. Se ele nunca fez declaração antes, tipo assim, vai ver os requisitos de fazer declaração, por exemplo, na época, quais eram os requisitos? Bens superior a 300 mil reais, por exemplo. Então, recebeu rendimentos isentos superior a 40 mil na época. Então, entrou no requisito de obrigatoriedade? Por mais que faleceu, tinha que fazer declaração, só que situação de espólio, declaração inicial de espólio. Mas eu não precisaria colocar o nome do inventariante lá, não? O meeiro aí nesse caso, como mesmo que não tenha feito o inventário, meeiro Pois lá. mas acontece que não fizeram isso, ela começou a inventar agora. Não, mas assim, aqui para a Receita Federal não é a abertura do Mas ele não está inventário, aceitando, cara. Não está aceitando se não tiver o inventariante, uma pessoa que apresenta a declaração do falecido, né? E hoje em dia, vamos fazer um inventário. Quem vai ser o inventariante? Hã? Quem vai ser o inventariante? Pois vamos supor assim, no caso no meu caso aqui, a Helena faleceu. Então, automaticamente, no outro ano, certo? Logo em janeiro, ela já entrou com o inventário. Quando eu fui apresentar a declaração dela, a minha filha era inventariante, certo? Ela colocou lá como inventariante. Se no caso aí, na época, não apresenta declaração. Não fizeram inventário na época, não quer dizer que não era obrigatório fazer declaração, tá? Da pessoa que faleceu. Pois não fizeram inventário na época. Aí, agora, está fazendo inventário agora. Aí, o advogado agora pediu a declaração desde 2019 e não tem jeito de apresentar. Para fazer isso, só tem jeito dos últimos 5 anos. E só faz considerando os requisitos da declaração. Esquece que a pessoa faleceu. Vamos considerar que ela estivesse viva. Quais são os requisitos para fazer a declaração? As regras. Vai ver. Rendimento superior a 29 mil. Sim, mas ela estava. Me parece que ela estava dentro de requisito, que o bem deve ser superior, certo? Coisa assim, certo? Só sei que o advogado agora foi pedir, aí o juiz pediu a declaração dos 5 anos. Só é obrigado a fazer se enquadrar em algum daqueles requisitos. Mas então ela deve estar enquadrada, né? Não sei. Às vezes o advogado nem sabe disso, ele acha que tem que fazer só porque faleceu. Não. Mas me fizeram essa pergunta, aí eu falei assim, olha, aí realmente você vai no grupo de estudo, o pessoal pode esclarecer para você lá. Ela não tá aqui presente, né? Então, eu não sei se esse valor do bem
é superior a 300, não sei, certo? Só sei que eles exigiram, quando vai apresentar a declaração de espólio, ele exige que tenha um inventariante. É onde por isso que eu perguntei. Já que vão fazer hoje, alguém vai ser inventariante. Põe essa pessoa, por mais que seja lá na época, lá para trás. Eu não sei, será que pode colocar o cara lá? Sim, ele quer alguém lá que vai ficar responsável. Ele começou a inventar agora, hoje. Mas são coisas diferentes, seu Heraldo. Para fins tributários é uma coisa, para fins de inventário é outra. Que dia que começou a inventar? Está escrito lá, Vanildo. Na declaração? Uai. Eu me lembro que eu coloquei na mulher. Faz muito tempo que eu mexi, eu não lembro se tem isso lá. Assim, parece que tem. Tem que pedir o CPF do inventariante, essas coisas. Agora, pois é, não sei. Quando foi aberto o inventário, eu não sei se pede, eu não lembro. Tá bom. Mas assim... Geraldo, fala. Everaldo, o Vanildo está correto. Eu só discordei uma partezinha do Vanildo aí, que ele falou ele faleceu em 2019, então a partir de 2020 ele estava obrigado. Por que ele estava obrigado? É porque tinha bens a inventariar. Se ele não tivesse bens a inventariar, tudo bem, mas como ele tem, então a partir de 2020. E o inventariante é o atual. Você vai lá no ano 2020 e coloca o nome dele, o CPF dele, pronto, acabou, perdeu saudações. Então tá. Tranquilo. Mesmo que ele tenha começado agora, mas tem a data lá ou não, Geraldo? Não interessa. Se o inventário foi ontem, foi hoje, foi amanhã. Aí coloca a data de hoje? Coloca não. Lá você vai colocar a data do falecimento. Não, Geraldo. Me parece que eles pedem para o inventariando a data que começou a inventar. Não, senhor. Não? Não sei. Eu vou olhar lá. Você baixa o programa de 2020 e faz a declaração de espólio lá. E o inventariante, você vai informar o CPF, o nome do inventariante, lá em 2020, é o atual de hoje. Não interessa. Vou olhar lá. Ele é inventariante. Aí eu só discordei dele, porque ele pode estar bens lá de 100 mil, ele estava obrigado, porque ele faleceu, tem bem inventariar. Eu vou até olhar da lenda lá, se eles pedem a data do seu inventário. Vou olhar lá. Tá, falou, obrigado, hein? Alguma coisa mais, pessoal? Alguma coisa mais? Vamos ter que ir embora? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Liga o inventário. Para, Fernando, fala. Sr. Geraldo, essas coisas que o senhor falou aí, de colocar dados aí, é só quando for fazer a declaração final de espólio. Afinal, né? Aí vai precisar do inventariante, vai precisar... Eu vou olhar. Enquanto for fazer só os intermediários, vai conseguir fazer normal mesmo. Tá bom. Falou. Então, pessoal, liga o microfone ideal até na terça-feira que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, seu Heraldo. É nessa final de espólio, e aí sim não tem esses requisitos das regras da declaração, mas na inicial e intermediária, é os requisitos da declaração que você tem que seguir. Mas eu vou olhar da Lena, quando ela fez a declaração de espólio, não é final, não. Vou ver se eles exigem lá, tá? Na final, realmente pede os dados lá, negócio do inventário. Mesmo. Agora, essas iniciais intermediárias, o requisito é as regras da declaração anual, até onde eu sei, tá? Tá, falou. Boa noite para todos. Tá, tchau. Tá bom.